Boa noite, minha gente. Boa tarde. Boa tarde, minha gente. Eu sou Ana Cecília. Para quem não me vê, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos cacheados na altura do ombro e atrás de mim tem uma parede com alguns desenhos de pássaro, flor, marbola. E bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes à última palestra da trilha PEP 20 de hoje, que será feita por Guilherme Viegas. É apaixonado por Python, já trabalhou no desenvolvimento de sistemas em diferentes linguagens de programação e em frameworks como Flask, Django, React, etc. Uma mente inquieta e quer aprender sempre coisas novas. Oi, obrigado, Ana Cecília, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho para vocês. Eu sou o Guilherme, para quem não está me vendo, eu sou um homem branco, tenho uma barba bem cheia, meu cabelo está molhado, porque eu tomei banho tem pouco tempo, e atrás de mim tem um armário. Lembrando que todas as dúvidas e interações, todas as dúvidas e interações, vou continuar, porque a minha internet está me trollando. Dúvidas e interações do Discord da Python Brasil, o link está aqui na descrição. Se postar coisas nas redes sociais, usa a hashtag PyBR2020. E vamos ter agora a palestra Ecossistemas de Colaboração. O que podemos dizer sobre as colaborações em redes sociais a partir da biologia? Boa palestra, Guilherme. Obrigada, Ana Cecília. Bom, eu já me apresentei um pouco, eu sou o Guilherme Viegas, eu sou bacharel em Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu estou desenvolvedor web Python há 3 anos e meio e eu estou aqui para enfrentar o meu medo de falar em público. Vamos lá, um resumo da minha apresentação. Eu vou falar para quem não conhece um pouquinho o que é o Reddit, da minha base de dados, da onde eu coletei meus dados, ecossistemas de colaboração, uma modelagem e análise de grafos, modelos biológicos e análise experimental. Para quem não conhece, o Reddit é uma plataforma de fóruns com características sociais, e no Reddit você pode fazer o compartilhamento de textos, links, fotos e vídeos. Uma pesquisa do Pew Research Center, um órgão de estatística dos Estados Unidos, estima que 6% dos usuários online nos Estados Unidos são usuários da plataforma. E que a plataforma recebe o acesso de mais de 1 bilhão de acessos por mês. Alguns elementos que o Reddit possui, eles vão ser usados depois para a montagem do meu ecossistema. Eu vou falar um pouquinho sobre o que significa ecossistema de colaboração, mas esses elementos futuramente vão fazer parte dessa montagem, né? Então, o Reddit ele é composto de subreddits. Subreddits são comunidades no Reddit focadas em um determinado assunto. Submissões, qualquer usuário do Reddit pode fazer uma submissão na forma de texto, aquelas coisas que eu já falei, né? Texto, links, vídeos ou comentários, ou fotos. Os comentários, você pode comentar as publicações. Os redditors são a forma como são
Os usuários do Reddit são caracterizados, né, como são chamados de Redditors, e karma é a pontuação que uma submissão ao comentário recebe na plataforma. A minha base de dados, eu coletei os dados de duas fontes de dados diferentes. Uma é o PushShift.io, que é um projeto privado, mantido através de doações, e ele vai ter o backup na forma de arquivo dos dados do Reddit até dezembro de 2019. Ai, não sei, Juliana. É porque eu tô com uma tela grande. E aí eu acho que ela não vai ficar legal. Eu vou seguir dessa forma. Então, a minha base de dados é do PushShift.io. E aí, eu coletei dados do PushShift.io, que, como eu estava dizendo, é um projeto privado, mantido por doações. E lá você vai ter um backup dos dados até dezembro de 2019. Depois disso, é possível coletar através da API deles os dados mais recentes, mas na forma de arquivo mesmo, só até ano passado. Os dados de karma não estão atualizados, porque normalmente eles coletam em tempo real os dados e eles não atualizam, né, depois. Então, a maioria dos dados que eu peguei do PushShift, eles estavam com as informações de karma desatualizado. E ele tem um propósito de ser um repositório de dados mesmo, né? Já a API do Reddit, ele vai ter os dados mais atualizados, porém, ele não é otimizado para consulta, né? E ele é utilizado para que outras aplicações se conectem ao Reddit, né? Então, é possível, por exemplo, através de outra plataforma, você puxar os dados dos usuários e tal, e não tem esse propósito de ser usado para coleta de dados. Então, o que é ecossistema de colaboração? Esse termo, ele tenta reproduzir o conceito de ecossistemas vindo lá da biologia, e ele pressupõe uma junção de elementos vivos e não vivos, bióticos e abióticos, e as interações entre eles. A vantagem de você construir seus dados a partir dessa forma, né, através desse algoritmo, é que ele é focado em colaboração. Os Redditors, todos, eu vou falar um pouquinho, né, como que esse é um algoritmo que ele tenta reproduzir o conceito de ecossistemas vindo lá da biologia. E aí, como que ele funciona? Eu escolho de forma arbitrária. No caso desse estudo que eu fiz, eu escolhi a publicação com maior número de comentários, dado 2 domínios, um de saúde mental e outro de aprendizado de línguas. Eu peguei a submissão com maior número de comentários, e aí, a partir dessa submissão, eu recolho os comentários dela, os Redditors, que são os autores dos comentários, e depois de cada Redditor, eu também volto, né, de forma circular, eu volto a coletar os dados de submissões, comentários, Redditors. E eu faço isso eu faço isso até que se esgote, que eu não tenha mais submissões, comentários e Redditors para recuperar, ou eu faço isso um número arbitrário de vezes, né? E aí, como eu
quis trazer os dados mais atualizados, a última vez que eu rodei esse algoritmo, eu recuperei o histórico só de 5.000 usuários, de 5.000 registros, né? Ou seja, eu não executei esse algoritmo até que ele se esgotasse. E aí, qual que é a vantagem de eu construir a minha base de dados dessa forma, né? Que o foco é na colaboração. Então, um Redditor, ele só aparece nesse ecossistema a partir do momento que ele comenta uma publicação. Em algum momento, todos os Redditors eles estiveram interligados entre si, né? Talvez não diretamente, mas em algum momento eles estiveram interligados entre si. E diversidade, né? Apesar de, nesse trabalho, eu ter trabalhado com domínios, né? Eu posso executar sem passar um domínio, e aí eu vou, por exemplo, eu posso recuperar submissões de subreddits que eu não tinha imaginado antes, né? Então, meus ecossistemas, né, que é essa questão dos domínios que eu mencionei, eu defini 2 domínios, saúde mental e aprendizado de línguas. Eu escolhi esses 2 domínios por julgar que são domínios que existe inerentemente uma colaboração, né? E o subreddit de saúde mental, o ecossistema de saúde mental, ele é formado do subreddit focado em ADH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, anxiety, que é de ansiedade, bipolar, de bipolaridade, depression, de depressão, suicide watch, focada em assistência ao suicídio, mental health, saúde mental, e self-harm, automutilação. Já o de aprendizado de línguas, ele é formado pelos subreddits de English Learn, focado no aprendizado do inglês, French, francês, German, alemão, Italian Learn, ensino do italiano, Spanish, ensino do espanhol, e português, do ensino do português, né? E aí, eu tenho aqui um retrato do meu ecossistema, mais da metade, e isso é com base no todo, então quer dizer que eu posso ter autores que eles, redditors, né, que eles estão em mais de um subreddit, mas eu tenho aqui um retrato, né, de como que eles estão distribuídos. Mais da metade, eles vão estar distribuídos entre o subreddit que teve a publicação que gerou, né, o meu ecossistema. Aqui eu tenho uma evolução, um gráfico de um blockplot, que ele vai mostrar a evolução do número de comentários em períodos de 6 meses, né? Que vão de abril de 2017 a outubro de outubro desse ano, né? Outubro de 2020. Ups. Eu peço desculpa, gente, pela tela, mas realmente eu estou numa tela maior, a tela da apresentação, e por isso que tá pequeno os slides. E aí, enfim, eu vou ter que seguir dessa forma. Eu peço desculpas, mas aqui
Eu vou ler o gráfico para vocês. Essa parte azul é referente aos autores no subreddit de ansiedade, que corresponde a quase 50% dos meus dados. 18% dos Redditors, eles são do subreddit de TDAH, 15% do subreddit de depressão, e depois eu tenho alguns menores aqui, né? Bipolaridade com 9%, atenção ao suicídio com 3%, saúde mental com 2%, automutilação com 3%. Aqui em relação ao ecossistema de aprendizado de línguas, eu vou ter o subreddit de espanhol com quase 50% dos redditors recuperados recuperados são do subreddit de espanhol, 25% do subreddit alemão, 13% do subreddit francês, 6% do inglês e 5% do português. Então, esse é o retrato do meu ecossistema em relação aos autores, né? Aqui eu vou ter a evolução do número de comentários nesses ecossistemas, como eu estava dizendo, de abril de 2017 a outubro desse ano. E aí, o que mais chama atenção aqui eu vou sempre manter esse padrão, o ecossistema de saúde mental vai ficar à direita e o de aprendizado de línguas à esquerda. E aqui você vai ver que no subreddit de saúde mental, você percebe, através do Blogspot, né, você percebe que a mediana do número de comentários, ele vai variar pouco até o semestre 6, e no semestre 7 você tem aqui uma grande variação. Já no ecossistema de aprendizado de línguas, eu vou ter uma mediana mais ou menos normal, né? E aí, o que se destaca aqui essa grande variação no semestre 7 é porque no semestre 7 a gente está falando de quando começou, né, a pandemia, né? E aí tudo indica que houve um aumento do número de comentários no subreddit de ansiedade devido à pandemia. Então, aqui eu tenho, da mesma forma, né, subreddit de saúde mental e subreddit de ecossistema de saúde mental e ecossistema de aprendizado de línguas. Eu tenho aqui em cima um gráfico de tendência, onde a linha verde vai ser o número de novos autores nesse ecossistema, e a linha vermelha autores que deixaram de participar do ecossistema de um semestre para outro, e a linha preta eu vou ter os autores que continuaram, né, de um semestre para outro. Você vê que sempre as linhas de novos autores, novos autores e os autores que deixaram, vão ser menores do que de autores que continuam, né? E aí, para investigar, aqui, por exemplo, no semestre 11, no trimestre, aqui no caso eu estou trabalhando com trimestres, no trimestre 13, no 11 eu vejo uma grande, uma grande alta em ambos os subreddits, seguido de uma baixa. E aí, para verificar isso,
eu olho aqui nesse gráfico de baixo, que ele mede a taxa de crescimento, né, dos subreddits ao longo dos trimestres. E aí eu vejo essa análise se confirma, né? Eu vejo que tem uma grande... eu tenho uma grande taxa de crescimento no semestre 10, e aqui no caso 11, seguido de uma desaceleração nesse crescimento, e no caso do ecossistema de aprendizado de línguas, eu ainda tenho um decrescimento, né? Aqui, eu tento, um gráfico de dispersão, eu utilizo o gráfico de dispersão quando eu quero verificar se existe correlação entre duas variáveis. E aí, no caso desses dois gráficos, o que eu estou querendo ver é se há correlação entre o número de autores em uma submissão e o número de submissões, né? E aí eu percebo que sim, né? Dá para ver quase que existe uma linha aqui quando eu projeto esse gráfico de dispersão em ambos os ecossistemas, e nisso tudo, ao que tudo indica, eu tenho uma correlação. E aí, calculando, eu realmente, através de um coeficiente, eu percebo que existe correlação entre o número de autores e submissões. Isso quer dizer que quanto mais autores nesses ecossistemas, eu espero um maior número de submissões. E aí, a partir desses ecossistemas que eu coletei e tal, eu vou tentar empreender eu vou tentar modelar esses dados na forma de grafos, né? Para quem não sabe o que é grafo, grafos são visualmente, ele tem essa forma dessa figura aqui, e são vértices ligados por arestas, né? E aí, os vértices ou nodos ligados por arestas, que são segmentos de reta. E aí, eu posso modelar um problema na forma de um grafo para extrair algumas métricas, né? E aí, existem vários problemas que eu consigo modelar na forma de grafo. Redes sociais é uma forma de modelar. Eu posso modelar uma rede social na forma de grafo, mas também existem problemas relacionados à malha rodoviária, linhas de transmissão, até mesmo ocorrências de uma palavra num texto, eu posso modelar na forma de um grafo. E aí, no caso desse estudo, né, eu criei janelas de tempo de 6 meses, e eu modelei esse gráfico da seguinte forma, né? Os vértices, eles representam os autores, e os autores, eles estão conectados sempre que eles comentaram numa mesma submissão. E aí, a partir desses grafos modelados, eu tento extrair algumas métricas. Então, por exemplo, como o grau dos vértices, a densidade desse grafo, o grau é a quantidade de arestas incidentes num vértice. A densidade, ela corresponde à quantidade de arestas do grafo que eu estou analisando em relação ao grafo completo. O que é um grafo completo? Um grafo completo é um grafo onde todos os vértices estão conectados entre si. A sortividade é a qualidade de um vértice, né? Dado dois vértices, né? A quantidade de caminhos
que passam por esse vértice. A assortividade a assortatividade é a capacidade a assortatividade é a capacidade de um vértice se ligar com um vértice de grau semelhante. Isso que é a assortividade. Centralidade de betweenness é quantos caminhos passam entre dois vértices, passam por um vértice. Isso é a centralidade de betweenness. O diâmetro de um grafo é a maior distância entre dois vértices num grafo. E componentes é o número de... dado um grafo não contido em si, é o número de subgrafos, né, desse grafo. E aí, enfim, meu Deus. E aí, as conclusões que eu chego são as seguintes, né? O grau dos vértices, o grau dos vértices no ecossistema de saúde mental é, em média, 18, e eu tenho um alto desvio padrão. Enquanto no grafo de aprendizado de línguas, esse grau vai ser em média de 23, ou seja, 23, tem 20, em média 23 outros autores se conectam a um vértice e um alto desvio padrão para ambos os ecossistemas. Isso quer dizer que eu tenho autores conectando a vários outros e poucos autores conectando com poucas pessoas. Quando eu analiso a densidade desses grafos, eu percebo também que a densidade deles, de ambos os ecossistemas, é bastante baixa. Isso quer dizer que os vértices no grafo eles estão mais distantes. Quando eu analiso a sortividade, eu percebo uma sortividade bastante baixa, em torno de 0%, a sortatividade bastante baixa, em torno de 0. Isso quer dizer que eu não tenho um padrão de ligação nessas redes, né? Então, eu tenho vértices com graus elevados conectando com vértices de graus menores. E aí, a questão que eu proponho, né, a modelagem que eu proponho, experimental, é analisar os dados desse ecossistema a partir de modelos biológicos para colaboração. Existem 3 tipos de modelos biológicos e eu exploro 2 nesse trabalho, né? Então, o modelo de reciprocidade direcionada, ele diz que um indivíduo X aceita um custo potencialmente alto de beneficiar um parceiro Y, esperando que ele retribua futuramente. E aí existem 2 formas de eu escolher, existem 2 formas de eu beneficiar um parceiro, através do mecanismo de partner choice, onde eu escolho com quem eu vou colaborar, e o partner fidelity feedback, onde essa colaboração ela surge de forma espontânea, de forma espontânea, e ela se mantém ao longo do tempo, né?
nos modelos de reciprocidade direcionada, eu preciso ter uma constância na colaboração, eu preciso que ela se perpetue ao longo do tempo. Aí, a segunda classe de modelos é de benefício por produto, que diz que a colaboração ela acontece como consequência de atos egoístas, ou seja, eu decido colaborar com o indivíduo com um objetivo em comum. Então, eu não quero beneficiar um indivíduo, eu colaboro porque eu estou interessado, enfim, né, em dividir esforços para alcançar um objetivo comum. E o de genes compartilhados, eu decido colaborar com alguém que eu reconheço semelhança. Aí, um dos requisitos para que eu classifique uma colaboração como reciprocidade direcionada é que essa colaboração ela se perpetue durante um certo tempo. Então, o que eu analisei, o que eu tentei analisar em cima dos meus dados é a quantidade de autores que se mantêm colaborando de um semestre para outro. Então, aqui eu vou ter, nessa matriz, né, nesse mapa de calor, eu vou ter a parte de cima, a quantidade, o percentual de autores do semestre anterior que continuaram no semestre seguinte. E na parte de baixo, eu tenho a quantidade de autores que já estavam no meu ecossistema e que continuaram no semestre seguinte, né? Então, para trás é uma análise posterior, na diagonal acima para frente, né? E aí, nisso, eu vejo que realmente eu percebo aqui, na verdade, nesse caso está trocado, né? Aqui é o ecossistema de aprendizado de línguas. Eu vejo que eu tenho aproximadamente, e isso é constante, né? Aproximadamente 30% dos autores, né? Eles continuam colaborando durante um período de 6 meses, continuam colaborando no semestre seguinte. E essa colaboração, ela parece perpetuar. Então, provavelmente, eu tenho os mesmos autores aqui que estavam colaborando no semestre 1 até o semestre 7. E aqui, no caso do ecossistema de saúde mental, eu vou ter uma porcentagem menor. E aí, uma vez eu vendo que houve uma perpetuação da colaboração, eu tento verificar qual que é o mecanismo que responsável, através de que mecanismo eu escolho colaborar com alguém. E aí, o que eu faço a partir de então é ver se existe correlação entre algumas variáveis, né? E aí, a minha primeira hipótese foi dizer que existe uma correlação entre o número de comentários realizados por um autor e o número de comentários recebidos de um autor, né? E aí, quando eu verifico essa correlação pelo coeficiente de Spearman, eu percebo que eu encontro primeiro p-valores, que é para decidir se eu vou aceitar ou não o que esse coeficiente me diz. Eu tenho p-valores muito altos, então, assim, eu nem posso dizer nada, né? Quer dizer que esse valor, esse coeficiente que eu cheguei, ele não vai me dizer nada, né? Mas nos semestres
que eu tenho um p-valor baixo e eu posso aceitar, há indícios que não existe uma correlação entre isso, né? Entre o número de comentários realizados por um autor e o número de comentários recebidos por um autor em sua submissão. E isso se confirma, né? Então, assim, eu verifico aqui, essa tabela sintetiza o número de colaborações diretas, né? Quando um colaborador A resolve fazer um comentário numa publicação de um colaborador B, e um colaborador B resolve fazer um comentário em uma publicação de A. E aí eu percebo que são valores baixíssimos em relação ao número total de autores desses ecossistemas. E aqui, no caso do semestre 1, próximo de zero, e no período que eu tenho maior número é 50, né? 50 relações desse tipo, que é muito baixa em relação ao total. E aí, eu tenho outras hipóteses, né? Então, eu elaboro outras hipóteses. Então, por exemplo, de que existe uma correlação entre a quantidade o karma de uma submissão, a quantidade de votos recebidos por uma submissão e o número de comentários recebidos por ela. E aí eu vejo que existe uma correlação moderada a muito alta, fraca a muito alta, mas eu percebo que existe uma correlação maior entre a pontuação recebida nos comentários de uma publicação e o número de comentários recebidos na publicação. Então, o que eu levo disso é que provavelmente as pessoas, né, os usuários, eles estão mais interessados no conteúdo total de uma submissão do que só no enunciado de um post, né? E aí, isso eu não consegui, então, nesse caso, né, eu não consegui perceber indícios que eu escolho, as pessoas escolhem com quem elas vão colaborar. E essa colaboração por outro lado, ela se dá de forma sistêmica, né? O segundo modelo, que é o de benefício por produto, o que eu tento investigar é se os autores eles tendem a comentar mais quando eles estão em grupos maiores. Aí, nesse caso, eu separei as submissões em 5 grupos definidos por percentis, né? Então, considerando 25 percentil, 50 percentil, 75 percentil, 90 percentil. E aí, a partir disso, eu vejo a mediana do número de comentários, do número de comentários, né? E aí eu tenho os valores compilados nessa tabela para o ecossistema aqui de aprendizado de línguas e saúde mental. E aí o que eu percebo é que quando eu calculo o número médio, né, de comentários de um autor qualquer em uma publicação, é que isso é por volta de né, um comentário por autor por publicação em todos os grupos. Então, não há indícios de que as pessoas, quando elas estão em grupos maiores, elas tendem a colaborar mais. Então, é isso, gente.
Oi. Oi. Oi, Guilherme. Foi massa a palestra. E tem uma pergunta aqui para tu, que é de Pamela. Existem outros modelos biológicos além desses 3 citados? Não, então, essa que é a questão, né? Eu peguei esses modelos, eles são definidos num framework, né? Então, eles são macromodelos. Na verdade, existem modelos menores para situações de colaboração específicas, mas esses 3 classes de modelos, eles reúnem o maior número de... eles sintetizam a maior parte das colaborações que você pode perceber, né? No caso na relação de colaboração. Entendi. Tem umas pessoas escrevendo lá no Discord, aí a gente vai continuar a conversa lá. E obrigada novamente pela palestra. Obrigada a todo mundo que está assistindo até agora as trilhas. Estamos finalizando essa trilha PEP 20 na Python Brasil 2020. Obrigada, Juliana, que está na infraestrutura da trilha. E lembrando que temos a Keynote. Temos hoje o último evento do dia, é a Keynote, é a Ana Paula Gomes. E a Keynote hoje começa um pouquinho mais cedo, que vão ser às 6h30. Aí aproveita esse intervalo de descanso, mas volta aqui, quer dizer, volta no link lá que vai ser disponibilizado lá no Discord para a palestra da Keynote. E também eu quero fazer um convite a você que se identifica com o gênero feminino para vir para a Assembleia da Rede PyLadies Brasil, que vai acontecer amanhã às 5 da tarde, depois de todos os tutoriais e sprints. A gente se encontra lá na mesa PyLadies, no Discord da Python Brasil. A Assembleia é um momento massa para a gente confraternizar, conversar sobre as nossas comunidades locais, trocar e amadurecer ideias sobre os nossos próximos passos. E é para todas as pessoas que se identificam com o gênero feminino. Vamos conversar amanhã, mas antes disso, hoje a gente se encontra ainda na Keynote de Ana Paula Gomes. Tchau, minha gente. Obrigada. Tchau, Guilherme. Tchau, obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui num espaço público, enfim, né, assumindo esse espaço. E eu queria também agradecer ao apoio de todo mundo que me incentivou a estar aqui. Eu peço desculpas, eu sei que a palestra foi um pouco bagunçada e tudo mais, mas foi muito importante para mim estar aqui. E eu agradeço mesmo a esse espaço que eu tive. Agradeço a Ana Cecília também por ter falado comigo. E é isso. Obrigado, gente. Não, obrigada por ter compartilhado essa palestra com a gente. E vamos lá para o Discord, que tem umas pessoas lá falando para continuar. Parabéns pela palestra. Tchau. Tchau.